Oi gente, meu nome é Sam e aí no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas metas literárias para 2026. A minha primeira meta que tá aqui, ela já é falando sobre números, só que eu quero já avisar que eu não tenho nenhum problema quanto a números ou qualquer outra coisa que estiver nessa meta aqui, porque eu não me sinto cobrada com metas. As metas pra mim é uma forma de incentivo para eu ler, eu não sinto nenhum problema, alguma pressão de eu ler determinado livro porque eu coloquei na lista, de eu ler essa determinada quantidade porque eu coloquei na lista. É uma coisa que eu coloco só como incentivo, uma visão do que eu quero pro próximo ano. Não tenho nenhum problema com decepções, então vou ficar decepcionada por não cumpri-las. Inclusive, tem muitas e muitas listas que eu faço aqui no canal e eu sei que não vou cumprir, como eu tenho certeza agora, terminando 2025, que eu não cumpri. Mas eu não vejo problema algum nisso. É só um incentivo mesmo, se eu não fizer, é isso, os livros vão continuar aqui pra eu ler e tudo bem. Então, a minha primeira meta é ler 50 livros em 2025. Eu não sei como vai ser o ano de 2025, se eu soubesse, não se eu soubesse no sentido de saber o futuro, mas se eu tivesse um norte mais ou menos do que vai ser o meu 2025, algumas coisas que vão se perpetuar, mas como 2025 vai ser um ano de mudanças pra mim, eu não sei se necessariamente eu poderia aumentar essa meta, porque esse ano, apesar de eu ter continuado sim com minha quantidade de livros, eu consegui bater os 50 livros, igual eu bati o ano passado, de qualquer jeito, mas foi com um número menor de páginas lidas. E também esse ano acabou que eu li realmente muito pouco. Eu cheguei sim aos 50 livros, mas eu acho que foi mais porque teve alguns meses que eu li muito, e aí teve outros que eu li quase nada, né? Que não foi nem que alguns meses eu li muito e outros, mais ou menos. Não, foi uns que eu li quase nada, faltei não ler no mês, e outros que eu li um monte. Então, eu queria deixar isso mais regular ao longo do ano. Esse ano foi um pouco mais extraviado, mas eu queria voltar à normalidade. E se eu soubesse um pouquinho mais, eu deixaria no 60, que seria realmente um maior desafio. Não que 50 livros seja pouco. Eu me esforço para ler os 50 livros, mas eu farei esse desafio dos 60. Mas quem sabe, né? Eu posso deixar como uma meta por baixo, não sei. E a minha segunda meta é ler pelo menos 20 livros da minha TBR física dos anos anteriores. Porque em 2025 eu li muitos livros, só que foram muitos livros que eu comprei em 2025 e que eu li em 2025. Eu simplesmente esqueci dos livros que eu comprei nos anos anteriores. Então, tenho muitos livros encalhados aqui, não só do ano passado, como do ano retrasado. E eu preciso dar um jeito nisso, porque são livros que eu quero sim ler, mas eu fico com alguma coisa, parece que tem algum fogo que eu vou atrás de outros livros, de livros que eu não tenho. Aí eu quero comprar, compro eles, leio aqui e esqueço dos que já tem aqui em casa. E são muitos livros, então não tem necessidade alguma. Então eu quero colocar como meta, porque pra vocês verem, esse ano eu li mais de 50 livros. E mesmo assim, se eu não me engano, só 11 foram livros da minha TBR física dos anos anteriores. Então, tem que aumentar isso, não é normal. Porque eu fazendo isso, eu já incentivo também que eu compre menos. Minha terceira meta é tornar a minha leitura mais diversa em 2025 ou em 2026. Em 2025, eu ainda não fiz em si a contagem de quantos autores pretos eu li, quantos autores LGBTs eu li. Ainda não fiz, porque eu não consigo olhar a minha lista e saber genuinamente, assim, quem é o autor de cada um. Minha lista de 2025, ela foi muito inconsciente. Foi uma coisa assim muito, só fui lendo. Não, foi um ano assim bem diferente. Então, eu quero que o próximo ano seja um ano que eu leia com mais consciência e que eu consiga abrir mundos diferentes do meu. Minha quarta meta é comprar menos livros, como eu já falei pra vocês. Gente, em 2025 eu comprei muito livro. E aí eu quero muito mesmo comprar menos livros. Não vou fazer aqui nenhuma daquelas coisas. A partir de X livros que eu ler, eu posso comprar tantos livros, eu posso comprar um livro. Não vou estar fazendo, mas eu prometo que eu vou fazer alguma coisa para que eu consiga diminuir essa lista imensa de livros comprados no ano. Não sei o que, mas eu acho que a minha chateação das minhas leituras desse ano, elas já são minimamente suficientes, porque eu me senti realmente chateada esse ano, porque teve alguns livros que eu queria muito ter lido, que estão na minha lista de leitura, que eu comprei ano passado e eu acabei não lendo esse ano. Com isso, sim, eu posso dizer que eu fiquei meio decepcionada. Então, eu quero comprar menos livros pra só ter essa opção. Pra olhar e falar assim, olha, tem esse livro aqui, acabou. Ou você lê esses livros que você já tem aqui, ou você fica sem ler. E porque eu tenho muitos livros bons aqui para ler. Tenho certeza que tem diversos livros aqui que vão ser, sim, 5 estrelas. E eu simplesmente não paro pra ler. Em quinto lugar, eu quero ler um livro em inglês. O livro em questão que eu quero ler, eu já tenho até aqui, que é um que se chama Crenshaw. Eu não lembro exatamente da sinopse dele,
mas se eu não me engano, a gente vai acompanhar uma criança. Amo livros com ponto de vista de criança. Simplesmente perfeitos. É um subtópico, assim, uma subtemática que tem na literatura que é simplesmente incrível. E eu acho que nós vamos acompanhar um menininho em torno dos seus 7 anos, por aí, e os pais dele estão se separando. E por conta dessa separação, ele começa a ter um amigo imaginário. E aí que eu acho que esse Crenshaw, é tipo um gato, não sei exatamente, não lembro agora exato da capa, mas eu vou deixar aí pra vocês verem. E eu acho que a gente vai acompanhar um pouquinho desse desenvolvimento dessa criança lidando com essa situação. Eu acho que é um livro infantil. Se não for infantil, é perto, mas eu acho que a linguagem dele é fácil, e por isso eu coloquei ele aqui na minha lista, e ele já tá aqui há um tempo. Eu quero realmente que 2026 seja um ano que eu estude mais inglês, então ler um livro já, assim, ajuda muito. E aqui na minha sexta meta, já vamos para a primeira meta, que tem o nome direto de um livro que eu preciso ler em 2026. Gente, se eu não ler esse livro em 2026, eu simplesmente vou esquecer, falar assim, quando Deus quiser vai estar indo. Não tem condição, eu fiz de tudo pra ler esse livro em 2025 e não deu certo. Que é Os Irmãos Karamazov. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, não sei por que eu não peguei esse de acho. Eu peguei ele em algum momento do ano, mas se eu não me engano eu ia viajar, e aí eu não gosto muito de fazer isso com livros grandes, principalmente, livros que eu gosto de ficar pegando pelo menos um pouquinho a cada dia, de simplesmente deixar eles e depois de vários dias voltar e pegá-los. Eu gosto de estar lendo continuamente ele. E aí eu sabia que não ia dar tempo, eu ia ler poucas páginas até eu ir viajar, e eu deixei pra lá. E aí quando eu voltei também não peguei, porque eu falei, não, isso aqui eu não vou conseguir terminar esse ano. E é isso, mas vai dar certo em 2026. Eu vou tentar pegar esses livros que eu tenho e que eu quero muito ler no próximo ano, que são grandes, e tentar ler eles no começo do ano, porque parece que quando chega a metade do ano, parece que eu já tô achando que o ano acabou. E aí eu fico assim, não vai dar tempo, não vai dar tempo, senão eu vou terminar essa leitura aqui no outro ano. Não sei o que acontece, é uma grande ansiedade. A minha sétima meta é ler mais livros clássicos. Futuramente vai sair aqui 12 livros clássicos para 2026. Esses 12 livros eu escolhi bem cuidadosamente, livros que eu quero muito ler, muitos livros que eu fiquei decepcionada por não ter lido em 2025. Eu quero começar a ler mais clássicos, e eu coloquei porque, como eu disse, a meta ela me incentiva a ler. E eu pensei que se eu colocasse livros como, por exemplo, ficção contemporânea, como A Cabeça do Santo, são livros que eu quero muito ler e são realmente do meu gênero favorito, então eu não preciso de tanto incentivo assim para lê-los. Então é melhor colocar esses livros que eu preciso de alguém, de alguma coisa me lembrando que eu preciso lê-los logo. E não por questão de alguma obrigação, que todo mundo tem que ler eles, mas são livros que eu já tenho aqui, são livros muito cânones, assim, na literatura clássica, e eu quero muito ler logo, tirar eles da minha lista, e eu tenho certeza que vão ser livros, assim, maravilhosos. Tem livros dessa lista mesmo, que são livros, assim, bem clássicos da literatura brasileira, mas não é só literatura brasileira, mas logo vai sair esse vídeo aí, que eu vou fazer hoje logo em seguida. A minha oitava meta é ler pelo menos 6 livros de não ficção em 2026. Gosto muito das minhas leituras de ficção, com certeza não quero parar, não quero que elas se tornem minoria, quero que elas sempre sejam, assim, as minhas maiores leituras do ano. Mas eu acho que eu leio pouco, assim, não ficção. Tem alguns livros que eu tenho muito interesse de ler. Não vai me autoajuda, mas, por exemplo, os livros da Svetlana, eu li em 2025, foi a minha melhor leitura de 2025, A Guerra Não Tem Rosto de Mulheres, que é um livro simplesmente maravilhoso. Se você ainda não leu, você precisa ler. Por favor, vá ler. Mas eu tenho outros livros dela, outro livro dela aqui no caso, né, que é aquele outro que fala sobre Chernobyl, se eu não me engano. Eu quero muito ler esse livro, como outros. Essa aba de não ficção, eu tô falando não só não ficção como essa, mas, por exemplo, ensaios, autobiografias, biografias, autoficção, memórias, relatos, o que seja. E tô incentivando genuinamente também por conta dos ensaios, porque eu tenho 2 livros de ensaio aqui, e um especificamente que eu quero muito ler, que é esse daqui. Não lembro agora o título completo, mas eu acho que é O Doce Amargo, do Eros. Vou deixar a capa pra vocês. Então eu quero conseguir lê-lo em 2026. Como eu também tenho outros aí. Então, assim, é uma grande meta aí pra 2026. Poderia até ler mais, mas nem coloquei uma meta muito grande, porque eu não cumpri ela daqui pra ali. E tem uma lista que eu fiz esse ano, eu já tá falando ano passado, mas ainda tô em 2025. Tem uma lista que eu fiz esse ano, que foi 25 livros para ler antes dos 25 anos. Que foi uma lista que eu fiz, que agora eu estou mais consciente, porque a última que eu fiz foi 20 livros para ler antes dos 20 anos, sendo que faltava meses para completar 20 anos. Foi assim, muito sem noção da minha parte. Não sei, assim, o que eu achei que eu ia conseguir com aquele vídeo, que é aonde que eu ia ler 20 livros, que eu tava dizendo exato, colocar 20 livros na minha TBI e eu ler esses 20 livros.
Nunca na vida, gente. Minhas leituras não são tão premeditadas assim, não tem condições alguma. Mas como esse, eu tenho 5 anos e na lógica eu tenho que ler 5 livros por ano, acho que tá mais boa. Ainda não divulguei a lista, pois vou divulgá-la só quando eu ler pelo menos esses 5 livros. Porque se eu começar 2026 já errando, eu vou deixar pra lá. Vou deixar essa lista baixa mesmo, vou dar uma esquecida. Mas eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu já li, se não me engano, 2 ou foram 3 livros dessa meta. Então minha nona meta para 2026 é ler pelo menos 5 livros da minha meta de 25 livros para ler antes dos 25 anos em 2026. E eu espero cumpri-la, viu? Meu Deus do céu. Apesar que essa lista nem tá completa, gente. Eu acho que eu tenho 20 livros na lista. A minha 10ª meta é ler pelo menos 2 livros de fantasia e 2 livros de ficção científica. Eu lia, gente, antes, muita fantasia. Fantasia era meu gênero literário favorito. Quando eu estava na minha fase pré-adolescente, adolescente, assim. Era meu gênero favorito. Simplesmente incrível, maravilhoso. Eu amava todas as minhas leituras. Mas acabou que sim, parei muito de ler esse tipo de gênero. Infelizmente, eu quero voltar. Não só por querer, mas porque eu tenho muitos livros aqui não lidos que são de ficção científica, fantasia, principalmente tenho muitos livros de fantasia. E eu simplesmente não pego eles. Mas eu tenho que ir diminuindo essa meta. Aí eu coloquei isso. 4 livros é muito pouco em comparação do tanto de livros que eu tenho aqui não lidos. Com certeza. Mas, pelo menos já é um início, porque em 2025 mesmo, eu li... Eu não sei se eu li algum livro de fantasia ou de ficção científica, eu lembro claramente de um agora, que é o Alerta Vermelho. Mas de fantasia eu não lembro exatamente. Eu, em 2025, fui totalmente contra todas as metas que eu tô fazendo agora para 2026. É um caos. Minha 11ª meta é realocando aqui um livro de novo que eu coloquei em 2025. Fiquei muito triste. Gente, eu acho que esse é o livro que eu fiquei mais decepcionada em 2025 de não ter lido, que é Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson. Não tenho o que fazer, eu estou assim, tristerma com isso. Mas... fazer o quê, né? O livro que eu li foi O Caminho dos Reis, em 2024, e eu estava super na meta que eu ia conseguir ler Palavras de Radiância aqui no início de 2025, e na época, quando teve o lançamento do terceiro, talvez eu pegasse o terceiro e ficasse pra 2026 também, fosse metade, ou até se eu lesse, assim, um por ano, já tava ótimo, gente. Tava, assim, incrível. Mas não aconteceu. Se eu tivesse como pra meditar, assim, realmente, eu queria muito ler Palavras de Radiância, e o terceiro livro, que eu não lembro aqui agora, mas eu tenho que me adiantar nessa meta com essa leitura, porque são 5 livros enormes, assim. Gente, o que eu li foi 1.200, Palavra de Radiância 1.300 e Sacramentadora é 1.500. Gente, pra que escrever tanto? E acho que o quarto livro que tá lançando agora, acho que ele é 1.400, então assim, são livros gigantescos. E a trama já lançou aí a novidade, já falou que vai lançar no próximo ano o 5º livro. Então a série vai estar completa. Então eu preciso ler, mas assim, né, tem algo que tá me impedindo também, que são os preços. Eu mesmo não comprei Sacramentadora, porque eu não achei algum preço minimamente decente. Os preços estão muito altos. O valor que eu vi mais baixo esse ano de Sacramentadora, assim, com cupons e promoções, foi assim, R$80, 88, alguma coisa do tipo assim. Mas assim, não tem condição, é um valor muito alto para um livro desse. Fala um livro desse parecendo que é um livro pequeno, mas é um valor muito alto que eu acho para um livro, de forma geral. O interfone tocou aqui, eu tive que sair rapidinho. Mas a minha 12ª meta, nem por isso menos importante, minha última meta aqui que eu espero muito cumprir, é uma confirmação de outra meta que eu tô fazendo, que é eu conseguir ler todos os 12 livros que eu vou preparar para 2026. Os 12 livros que eu colocar na minha listinha eu quero ler em 2026. É só uma confirmação de uma meta. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm metas literárias, coloquem aí embaixo pra eu saber também quais as metas que vocês querem fazer, quais livros vocês querem ler em 2026. Mas é isso. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.